A Bíblia, porque juntos leremos a palavra de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 11. João, capítulo 11. Eu estarei lendo a partir do versículo 38. Desse texto bíblico tão conhecido e que hoje será base para um rápido sermão a respeito de missões, sua importância para a igreja de hoje. Os irmãos já encontraram? Digam-me um bom amém. Amém. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Amém? Por favor, queiram se assentar, porque é aí que eu paro a leitura. Disse Jesus: tirai a pedra. Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez. Esta é uma extensão da minha casa, portanto eu me sinto bem no vosso meio e quero, na pessoa do pastor local, nobre companheiro Elias, fazer aqui um cumprimento especial a todos os demais obreiros, à minha retaguarda, e deixar o meu abraço ao pastor Ariel Eugênio e meu cumprimento a cada um dos irmãos. É sempre bom poder cooperar com a região de São Marcos, e o pastor Ariel pediu-me que, por ocasião deste culto de missões, eu pudesse estar com os irmãos aqui. Como agora o Templo Central recebeu o pastor Sebastião, evangelista da Cruz, nosso primeiro vice-presidente, eu fiquei assim um pouco mais folgado para, de quando em vez, atender uma solicitação como essa que o pastor Ariel me fez, e em razão disso estou aqui para cooperar com os irmãos. E eu não tenho por hábito ignorar o tema do culto, portanto eu não pregaria aqui hoje nenhuma outra mensagem que não fosse um sermão de conscientização missionária. E serei muito breve, os irmãos vão perceber que o sermão será objetivo, será curto, mas se o seu coração estiver disponível para ouvir a voz de Deus, certamente esta mensagem trará algum impacto para a sua vida. E é exatamente isso que eu espero, que o Espírito Santo use estas palavras para que por elas alguma coisa em você mude no que diz respeito ao trabalho missionário, à urgência de missões. Mas ao final do culto nós estaremos levantando aqui um clamor pelos homens e mulheres que dedicam suas vidas à obra de missões à volta do mundo. E este texto a que recorri, todos sabem, trata-se da história de vida, de morte e de ressurreição de Lázaro. E por ser esta uma história bíblica muito conhecida, até mesmo das crianças, minha preocupação não será recontá-la, e sim apenas me utilizar dela para dar base ao sermão. E alguém pode pensar, mas o que é que tem a ver a história de Lázaro, de morte, de ressurreição, com obra missionária, com urgência de missões? Possivelmente nem todos consigam ver aqui uma base para uma pregação sobre missões, mas foi exatamente aqui que Deus dirigiu o meu coração, para que desse texto eu pudesse trazer para vocês uma palavra sobre missões, sobretudo com foco na ordem de Jesus, quando ele ordena que se tire a pedra. Todos sabem, Lázaro estava morto ali. Uma observação que eu gostaria de fazer
e que está logo no início do texto do capítulo 11 do Evangelho de João, é que Jesus amava a Lázaro. Isto está escrito ali. Jesus amava a família de Lázaro, as suas duas irmãs, Marta e Maria. E muito embora Jesus não estivesse muito longe, quando ele recebeu a notícia da enfermidade de Lázaro, e por presciência divina ele sabia que Lázaro iria morrer, e Jesus não esboça aparentemente nenhuma preocupação. As pessoas à volta de Jesus, incluindo seus discípulos, provavelmente não puderam entender como é que Jesus poderia reagir aparentemente com tanta frieza, se ele se dizia amigo de Lázaro, e de fato era amigo de Lázaro, de fato amava Lázaro. Se ele ama tanto a Lázaro, por que é que ele não se incomoda? Por que é que ele não se inquieta com a notícia da enfermidade, ainda mais sabendo que Lázaro vai morrer? Por que é que Jesus permanece tão calmamente, se ele poderia caminhar cerca de 3 horas e já estar ali junto de seu amigo? Mas Jesus, para cumprir o desígnio divino estabelecido desde a eternidade, sabia muito bem que o nome de Deus seria glorificado na ressurreição de Lázaro, e é por isto que ele permite que Lázaro, seu amigo, que ele tanto amava, morra. Mas observe que Jesus não queria Lázaro morto. Jesus não queria que Lázaro permanecesse naquela condição. Isto porque ele o amava, obviamente. Ninguém quer que um amigo morra. Ninguém quer que alguém a que você tanto ame morra. E obviamente Jesus também não queria. Entretanto, passados 4 dias, Lázaro já está sepultado, como todos sabem, a esta altura se decompondo. Jesus se apresenta, e o que inquieta o coração de Marta, de Maria, as irmãs de Lázaro, que se prostram aos pés de Jesus e dizem, mestre, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A primeira observação que eu quero tirar deste texto e da circunstância que envolve a morte e ressurreição de Lázaro, é que quando Jesus pede que o levem até o sepulcro, ao chegar ali defronte do túmulo, Jesus percebe que se trata de uma caverna, um lugar frio e escuro, tampado por uma pedra. E aí Jesus ordena que a pedra seja tirada, removam a pedra, tirai a pedra. Uma multidão estava ali, a Bíblia relata isso, uma multidão acompanhava Jesus em cada um dos seus passos. E no meio daquela multidão, cada pessoa tinha uma razão para estar ali. Uns estavam ali por mera curiosidade, outros estavam ali porque odiavam Jesus e queriam pegá-lo num deslize. Outros estavam ali porque amavam a Jesus e queriam estar perto dele. Outros estavam ali porque se condoíam com Marta e Maria por causa da perda do seu irmão querido. Ou seja, cada pessoa naquela multidão tinha uma motivação, tinha uma razão. E quando Jesus ordena que a pedra seja tirada, há um sentimento comum a todas aquelas pessoas: tirar para quê? Já morreu. E o fato é que cada pessoa olhava para aquela pedra sob uma perspectiva diferente, e é aqui que se inicia o sermão missionário. Há uma pedra que separa o dono da vida dos Lázaros que estão mortos por aí. E é interessante você se lembrar que Jesus não quer que os Lázaros morram. Entretanto, milhões e milhões e milhões de Lázaros morrem todos os dias. Não são poucos os Lázaros que morrem vítima dos altos índices de violência no nosso país, na América Latina e em todo o mundo. E estas pessoas são Lázaros que Jesus ama. E Jesus não está interessado em que eles morram, antes pelo contrário, Jesus quer que estas pessoas tenham vida. Entretanto, há uma pedra. Há uma pedra impedindo os amigos de Jesus de viverem. E como é que nós, Igreja de Cristo, nos portamos, nos comportamos diante desta pedra?
Qual a nossa reação, qual a nossa atitude em relação à pedra que está impedindo Lázaro de viver? Enquanto a pedra, Lázaro está morto dentro da caverna. Jesus só vai liberar a palavra de vida quando a pedra for tirada. Entretanto, há um grupo de pessoas dentro das igrejas que insistem em olhar para a pedra da ignorância. E o que seria isto, olhar para a pedra da ignorância? São aquelas pessoas no meio da multidão de salvos que ignoram completamente a Lázaro, não conhecem a história de Lázaro, não sabem que Lázaro é um amigo amado de Jesus. Estou falando de crentes que ignoram a real situação de milhares e milhares de pessoas que se perdem todos os dias, morrem e vão a passos largos para o inferno. E muita gente dentro da igreja desconhece completamente esta realidade. O nosso mundo parece muito particular, muito menor do que o mundo real. E não nos interessa muito saber se a cada minuto 5 crianças perdem a vida no mundo. Irmão, preste atenção, a cada minuto 5 crianças morrem de fome, apenas de fome. 5 crianças por minuto, isso dá aí uma média de 13 a 14 segundos. Conte no seu relógio, 13, 14 segundos. Antes de eu terminar de falar esta frase, já terá morrido uma criança de fome no mundo. São mais de 7.000 crianças por dia. Mas isso não nos interessa muito, não é verdade? Porque muitos de nós preferimos olhar para a pedra da ignorância. Mas aquelas crianças que morrem lá fora, de fome, sobretudo no continente africano, e esta é uma realidade que é tão distante de nós, que nós não nos importamos com ela, mas é fato, e um dia ela será cobrada da igreja. Um dia ela será cobrada de crentes que ignoraram esta situação, porque aquelas crianças que morrem de fome são os Lázaros que Jesus ama, e Jesus não quer que elas morram, sobretudo não quer que elas pereçam, sem que antes tenham uma oportunidade de conhecê-lo como fiel e verdadeiro amigo. Mas há um grupo de pessoas que olha para a pedra da indiferença. E quem olha para a pedra da indiferença sabe que depois da pedra tem um Lázaro morto. Mas o indiferente finge que não sabe. É como se Lázaro não tivesse morrido. Ele finge, simplesmente finge. Finge não se dar conta que os índices de violência estão crescendo absurdamente, e à volta da nossa casa. Há algum tempo atrás, violência restringia-se às regiões urbanas, e hoje a gente é diariamente confrontado, chocado, com as notícias que vêm dos jornais, dos crimes mais bárbaros acontecendo, por exemplo, nas zonas rurais. Mas quem olha para a pedra da indiferença, finge que isso não está acontecendo, finge que não sabe que Satanás está a cada minuto vitimando milhares de pessoas e levando-as acorrentadas pelo pecado de ponta cabeça para o inferno. Mas há uma pedra, irmãos, e há mortos depois da pedra, que são pessoas que Jesus ama. São almas que precisam ser resgatadas. São vidas que vieram a partir do hálito, do sopro de Deus. Porquanto o Senhor as ama, elas são amigas de Jesus. E por mais que não se deem conta disso, Jesus é o melhor amigo delas. Mas elas não vão saber, enquanto alguém não tirar a pedra. Trabalho de missões, basicamente, é o trabalho de remoção de pedra.
Há um terceiro grupo na igreja que olha para a pedra da negligência. Portanto, há quem seja ignorante, há quem seja indiferente, mas há quem é negligente. E o negligente vê a pedra e sabe que o Lázaro está ali depois da pedra, mas ele se nega a tirar, ele simplesmente cruza os braços. Possivelmente ele até queira que a pedra seja removida, mas não serei eu que vou colocar as mãos nela. E o papel do negligente é assistir de camarote. Mas enquanto ele assiste de camarote, vidas vão se perdendo e Satanás vai esparramando e fazendo alastrar suas estratégias ao redor do mundo, vitimando as pessoas, e elas vão perecendo. E Jesus, há tempos, deixou esta ordem para que a pedra seja tirada, porque Ele tem interesse que estas vidas vivam. Ele tem interesse. Apenas no Brasil, a cada hora, 15 crianças sofrem todo tipo de violência. Até por uma questão de tempo, eu estou trazendo dados relativos à criança, que são a classe social que mais sensibilizam a sociedade. Mas todos nós sabemos que os índices de violência são absurdos e eles atingem todos os níveis etários, todas as faixas e camadas da sociedade. Mas em se tratando de crianças, 15 crianças a cada hora sofrem todo tipo de violência, da pedofilia ao assassinato. Mas o comodista, aquele que está de braços cruzados diante da urgência missionária, ele se aquieta, ele não se incomoda, ele não aceita sair da sua zona de conforto. E convenhamos, irmãos, vida cristã, ao modelo de que a maioria de nós temos vivido, e eu não me excluo disto, é exatamente o que Jesus não quer. Porque Jesus não quer que nós tão somente venhamos à igreja uma ou duas vezes por semana, e a maioria, a escola dominical, domingo pela manhã. Então, em média, aí 2 a 3 vezes por semana, ora 10 minutos por dia, lê a Bíblia 2 ou 3 vezes por semana. Isto basta para a vida cristã, mas não basta, porque não é este o modelo neotestamentário, não é esta a vida cristã que Jesus espera que nós vivamos. O papel da igreja não é congregar tão somente. Quando nós congregamos, quando vimos a igreja, nós nos reunimos para uma celebração de gratidão a Deus, de ações de graças, de adoração, mas o papel da igreja é sair e alcançar aqueles que estão morrendo, e são estes os Lázaros que Jesus ama. E há algo mais que nós podemos fazer. Com todo respeito aos irmãos que cantam no coral, há algo mais importante do que cantar no coral que nós podemos fazer. Com todo respeito às irmãs do círculo de oração, mas há algo mais importante que está ao nosso alcance, nós podemos fazer. Há algo mais importante do que usar este microfone para pregar como eu estou fazendo agora. E é este algo mais que Jesus está esperando de nós. Porque quando nos reunimos aqui num culto como este, não estamos necessariamente removendo pedras. E o que importa no Evangelho é que as pedras sejam removidas. Você veio ao culto hoje, que bênção, que ótimo, que maravilha. Mas isto não quer dizer que uma pedra tenha rolado, não. Jesus espera que nós coloquemos as nossas mãos para que estas pedras sejam removidas. Diminua a sua zona de conforto e disponha-se mais para remover pedras, porque é a você que Deus quer usar para que os Lázaros tenham vida.
a acomodação, a pedra do comodismo, as pessoas que se acomodam diante da urgência missionária. Há até quem argumente, mas espera aí, se Jesus é poderoso para ordenar que um morto viva outra vez, muito mais poder ele teria para fazer essa pedra rolar. Se com uma palavra ele faz um morto viver, com meia palavra ou com uma letra apenas ele faria esta pedra sair daí. Mas espera aí, obra missionária se faz em parceria. Deus não vai mandar anjos e nem Ele tampouco descerá à terra para que missões aconteçam, porque foi exatamente para isso que Ele estabeleceu a igreja sobre a face da terra. A igreja é a agência missionária de Deus, os crentes são os agentes missionários de Deus, os embaixadores do Evangelho. É para isto que todos os países, as nações, mandam embaixadores para outras nações. Quando há um assunto para ser tratado, por exemplo, em Portugal, a nossa presidenta não precisa sair daqui para ir lá tratar tal assunto, porque lá ela já tem um embaixador. E é o papel do embaixador tratar qualquer assunto naquele país. Deus não descerá aqui porque Ele já nos plantou como embaixadores da mensagem que transforma. E ademais, irmãos, esta é a mecânica do trabalho de Deus. Você pode até não entender, mas é assim que Deus trabalha. Quem abre o mar é Deus, mas quem toca nele com a vara é Moisés. Quem opera um milagre para um homem só matar outros 1000 com uma queixada de jumenta é Deus, mas quem toma a queixada de jumenta na mão é Sansão. Quem faz com que um gigante caia por causa de uma pedra tirada por um menino é Deus, mas quem pega a pedra e coloca na funda é Davi. Entenda isto, quem faz o milagre da multiplicação de pães e de peixes é Jesus, mas alguém, e neste caso um menino, teve que trazer pães e peixes para Jesus multiplicar. Quem libera a palavra de vida para os Lázaros que morreram é Jesus, mas quem tira a pedra somos nós. De modo que ser cristão é exatamente isto: ser um agente removedor de pedras. É por isso que vida cristã é mais do que cantar, vida cristã é mais do que pregar. Vida cristã é mais do que orar, vida cristã é mais do que ler a Bíblia. Vida cristã é tirar a pedra. Porque do outro lado da pedra estão os Lázaros. E Jesus ama. Gostaria de encerrar fazendo esta observação mais, quando Marta ouve Jesus dizer, tira a pedra, ela argumenta, tira a pedra para quê, Senhor? Já fazem 4 dias, já não adianta mais. Ela reagiu com dúvida. Tem muita gente olhando para a pedra da dúvida. Será mesmo que alguma coisa pode acontecer? Será mesmo que se eu fizer aqui um esforço, ele já será o bastante para que vidas sejam salvas? Muitas pessoas não evangelizam mais, sob o argumento de que não adianta evangelizar. As pessoas hoje aí na rua já não aceitam mais um folheto, já não aceitam mais uma abordagem para um evangelismo pessoal, e elas desistiram por causa da dificuldade de se conseguir uma alma. E estas pessoas inculcaram em suas mentes que não há muito que ela possa fazer. O meu vizinho não tem jeito mais com ele mesmo, eu já tentei de todas as formas, não há nada que eu possa fazer. Pode, não duvide. Não duvide. Marta olhou para a pedra da dúvida, Senhor, já fazem 4 dias. Mas ela ignorava completamente que aquele Jesus que ela tanto vira curar, fazia mais do que curar, ele também ressuscitava mortos. Irmãos,
Jesus quer que nós conheçamos dele algo mais além das curas divinas que a gente vê dentro da igreja, algo mais além do batismo no Espírito Santo que ele opera no nosso meio. Ele quer que nós conheçamos o seu poder salvador, mas para isto nós temos que acreditar nele e nos colocarmos à disposição. Pequenas coisas podem trazer grandes resultados para a obra de missões. E para eu encerrar esse pensamento, eu gostaria de exemplificar com uma situação pessoal, que eu não me esqueço disso. Há cerca de 6, 7 anos atrás aproximadamente, eu trabalhava na igreja como funcionário. Almocei na casa do pastor Anselmo e tinha 2 horas de almoço. 1 hora no almoço, mais 1 hora ficou livre. E eu pensei, descendo de volta para a igreja, como é que eu vou ocupar esta 1 hora? E de repente me veio um desejo de mandar um e-mail para alguém, mas eu não sabia para quem. Acesso à internet, há 7 anos atrás, 6 anos, não era simples como hoje. Então eu fui a uma lan house e abri a minha caixa de e-mails, ainda sem saber para quem eu mandaria um e-mail. Mas quando eu busquei nos meus contatos, eu encontrei lá o e-mail de um casal missionário. E eu resolvi escrever um e-mail para aquele casal missionário. Aquele casal estava na Índia. E se eu me lembro bem, eu escrevi um e-mail de incentivo, algo mais ou menos assim: Deus está com vocês, onde vocês pisarem, o Senhor vai honrar o vosso trabalho, vão nesta força, acreditem, o milagre de Deus vai acontecer. Algo mais ou menos assim foi o que eu escrevi e enviei. Daí a pouco voltei a trabalhar, para mim foi só mais um e-mail. Para mim não fez diferença. Mas eu não sabia, até aquele presente momento, que aquele pequeno gesto de minha parte seria uma ferramenta para Deus usar no campo missionário. No outro dia, ou não sei se necessariamente no outro dia, mas na vez seguinte que eu fui abrir meu e-mail, lá estava uma resposta daquele casal missionário. E sabe qual era a resposta deles? Prezado irmão Adolfo, nós tivemos que sair da Índia porque o nosso visto expirou. E nós viemos para a Malásia para tentar renovar o nosso visto. E aí sim voltaríamos para casa na Índia. Mas quando nós estivemos no consulado indiano na Malásia, o nosso visto foi negado. E nós não poderíamos voltar para a Índia. E dali mesmo, com a roupa do corpo, nós teríamos que voltar para o Brasil. E todo o nosso trabalho iria por água abaixo, todos os nossos bens, inclusive os bens pessoais, como roupas, nem isso a gente poderia buscar mais. E quando aquele cônsul negou o nosso visto, nos bateu o desespero, e nós passamos a chorar compulsoriamente, e não sabíamos o que fazer, a não ser questionar a vontade de Deus. Por que Deus deixou isto acontecer? Mas no meio do nosso desespero, andando pelas ruas da Malásia, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, nós passamos em frente a uma lan house e resolvemos acessar o nosso e-mail. E quando abrimos o nosso e-mail, chegou justamente o seu e-mail. E aí eles leram aquele e-mail que eu mandei: Deus está com vocês, o Senhor vai honrar o vosso trabalho, e não sei o que. E me disseram, irmãos, escrevendo para mim, que aquilo ali foi como uma injeção de ânimo aplicada na veia deles, e daí a pouco aquele semblante de derrota, de fracasso, de que Deus não estava com eles, escorreu, e eles sacudiram a poeira, levantaram a cabeça. No mesmo dia voltaram àquele mesmo consulado que negou o visto, e por um milagre não se explica, aquele mesmo cônsul voltou atrás e carimbou o visto indiano, para eles voltarem para o país e continuarem o trabalho deles.
E aquele casal está conosco aqui hoje, vocês devem conhecer muito bem, pastor Douglas e missionária Renata, que hoje são os diretores do departamento de missões. Foi para eles que eu mandei um e-mail. Para mim era só mais um e-mail, mas para eles aquele e-mail foi um instrumento, uma ferramenta na mão de Deus. Não duvide do modo como Deus pode usar você. Acredite, porque através de pequenas coisas Deus fará uma grandiosa obra. Coloque-se de pé, por favor. Talvez você se veja impotente, insignificante, incapaz de mudar a realidade, a triste realidade que assola o mundo. No que diz respeito aos índices de violência que só crescem, o que é que você pode fazer? Talvez você se sinta pequeno. Em relação às crianças que morrem, o que é que você pode fazer? Talvez você se sinta incapaz. Mas se deixe ser usado por Deus, porque é justamente usando pessoas assim como você que Deus muda esse tipo de realidade. Eu quero saber se nesta noite há alguma pessoa não crente, não evangélica, que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Pode até ser que você, se você não é crente, provavelmente você não tenha entendido muito bem esta pregação, é possível. Talvez você nem se dê conta que esse lance de pedra, que você possivelmente esteja do outro lado da pedra. Mas o que importa realmente você saber é que Jesus te ama, e que Ele é seu amigo, amigo fiel, amigo leal, e Ele quer te dar vida. Vida não só para esta vida, mas sobretudo para a eternidade. Portanto, se há alguém entre nós que não seja crente, que não seja evangélico, você tem hoje a oportunidade de dar a Ele a sua vida, o seu coração. Mas como é que eu faço isto? Apenas confesse: Jesus, eu te recebo como meu Salvador. E se você está disposto a fazer isto, eu quero pedir que você faça assim um sinal com a mão. Se tivermos aqui uma pessoa não crente, não evangélica, faz assim um sinal com a mão, se tivermos alguém. Tem? Tem alguém para Cristo esta noite? Tem? Algum rapaz, alguma moça, algum adolescente, um senhor, uma senhora, uma criança, alguém? Tem alguém para Cristo? Temos algum desviado do evangelho, alguém que tenha se afastado da casa de Deus? Você sim entendeu a mensagem. Você sim sabe que espiritualmente você está do outro lado da pedra. Mas Jesus quer liberar uma palavra de vida para você hoje, se você estiver disposto a ouvir a sua voz. Tem algum desviado do evangelho aqui? Faz assim um sinal com a mão se tiver uma pessoa afastada da igreja. Temos alguém? Parece que não há. Eu acredito que o convite tenha sido suficientemente claro e por esta razão não vou insistir. Mas continue em aberto a oportunidade, se você quiser sair do seu lugar e vir à frente, receber a oração da igreja e entregar a sua vida a Jesus. Sinta-se livre para fazer isto, porque nós iremos orar por você. Alguém? Parece que vem ali uma pessoa. Vem aqui mais alguém, é isto? Já temos duas pessoas, para a glória de Deus, duas decisões aqui esta noite. Pedras estão sendo removidas. E o detalhe, irmãos, é que quando nós acreditamos que uma vez que a gente tire a pedra, Jesus libera a palavra de vida, a gente contempla uma cena muito bonita como esta. Aquela multidão ouviu claramente Jesus dizer: Lázaro, vem para fora. E eles ficaram atônitos diante daquele milagre. Mas eu vos digo que aqui está um milagre maior do que aquele. Este é o maior de todos os milagres. Vamos orar por estas pessoas, amém? Vamos fazer uma oração apenas. Eu quero pedir que os irmãos orem, se possível, com mãos estendidas em direção a estas pessoas. Querido Deus, nós te damos graças pela vida
destas duas pessoas que tomam hoje a decisão de virem a teus pés. E pedimos que a tua salvação se confirme, Senhor, na vida delas, e que elas de fato possam experimentar a tua luz, que as trevas sejam dissipadas. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. Que os pecados sejam perdoados e uma nova história seja escrita a partir deste momento. Que elas experimentem quais sejam os benefícios que seguem a tua salvação, isto é, experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida delas. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém e amém. Eu quero pedir que vocês virem para a igreja, um minutinho apenas. Virem-se assim para a igreja, é isto, por favor. Irmãos, provavelmente, nem todos vocês poderão abraçar estas pessoas, essas duas senhoras. Mas nós faremos isso de modo simbólico. Eu quero te pedir que abra assim os seus braços na direção delas, por favor. Se você não puder abrir os braços, estenda assim as duas mãos. Repitam após mim, tirando do fundo do coração assim: queridas irmãs, nós amamos vocês e recebemos vocês na família de Deus. Celebre ao Senhor esta grande vitória, porque o Senhor operou aqui o maior de todos os milagres.